Aleluia, irmãos, que bom estar de volta em casa. Deus é muito bom com a gente, não é não? Chegamos eu e o Rafa, né? Aleluia, como Deus é maravilhoso, irmãos. 10 dias, eu passei 13 dias viajando, contando a ida e a volta. Então, viajei numa quinta, cheguei numa quarta, e contando os dias de viagens, 13 dias, dos quais a gente compartilhou a palavra 10 vezes com os irmãos. Mas se não bastasse isso, na quarta-feira ao chegar, viemos para aqui continuarmos a nossa série de ensinos. E como esse fim de semana eu falei pouco sobre o Evangelho, só desde sábado à noite, sábado à tarde, sexta-feira à noite, com os irmãos da nossa escola de formação teológica, estamos aqui agora para repartir algo com os irmãos, se é que sobrou alguma coisa. Só que Deus tem um problema. Toda vez que você coloca para fora aquilo que Ele coloca para dentro, Ele te enche mais do que você era cheio antes. O segredo da graça que flui está no compartilhar. Quando você para de receber de Deus, preste atenção, é muito possível que você esteja retendo aquilo que Ele colocou dentro. Amém, irmãos? Deus está falando com você? Amém. A minha oração nesses dias, irmãos, é que Deus atisse um fogo dentro de você, de nós, para que nós possamos sair carregando essa palavra e distribuindo essa palavra por aí. Levante suas mãos assim, feche seus olhos. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam tomados por um fogo, por uma paixão, um desejo de compartilhar a sua palavra. Aquece eles por dentro, para que eles tenham fome e sede de anunciar, de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, para que eles possam anunciar as grandezas daquele que nos chamou, que nos alcançou, que nos transportou, e que agora livres somos. Então, onde estão as mãos levantadas? Atisse fogo sobre os meus irmãos, o fogo do teu Espírito, para que o Evangelho não seja pregado no intelecto, na carne, mas para que surja um desejo incontrolável dentro de cada um de nós, de levar a semente que temos recebido, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Aleluia. Esse próximo fim de semana é nossa conferência apostólica, hein, irmãos? Estou sabendo que está vindo gente do Pará, gente de outros lugares, de outros estados, pastores. Esse fim de semana Deus vai nos agitar aqui. Então a gente precisa estar preparado para isso. Em Efésios, no capítulo de número 4, a partir do verso 11, diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas, alguma outra versão vai dizer com objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, o que se opõe a tudo isso? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Penetra-nos, Senhor, com a Tua palavra, revelada pelo Seu Espírito. Em nome de Jesus. Alguns dos irmãos que aqui estão, apesar de congregarem conosco há algum tempo, talvez nunca nos ouviram falar de maneira objetiva sobre essas 5 graças ministeriais. Talvez nunca tenham recebido instrução direta sobre esse tema. Talvez alguns dos irmãos que aqui estão sabem que assim cremos, veem algumas das nossas movimentações, escutam de maneira interligada algo sobre os ofícios ministeriais, mas ainda não foram instruídos acerca disso. Então, irmão, para você que ainda não foi instruído acerca disso, ainda não chegou esse dia. Você está aí? Quando nós olhamos para a natureza de Jesus, nós vamos descobrir que em Cristo estão escondidas todas as riquezas necessárias para que a vontade de Deus se cumpra. Ou seja, o que Deus fará, Ele fará por meio de Cristo. E o que Deus fará por meio de Cristo está dentro da natureza de Jesus Cristo. Amém? Irmãos? Amém? E o que isso quer dizer é que nós estamos diante de um texto que é como um dos espelhos para a compreensão disso. Porque quando nós olhamos o contexto de Efésios 4, nós vamos descobrir que o tema central desse capítulo tão poderoso, tão precioso, tão misterioso da Escritura, ele fala acerca da unidade do povo de Deus.
Unidade essa que não começa na terra, mas que começa no céu. Vocês se lembram de João capítulo 17? Qual foi o tema da chamada oração sacerdotal? A unidade do povo de Deus. Agora eu quero começar introduzindo esse tema tão importante, irmãos, porque eu não vou conseguir esgotar isso hoje, com certeza. Mas pensando que nós estamos diante da consequência da oração de Jesus. Efésios 4, certamente, é uma consequência daquilo que Jesus orou. Pelo que Jesus orou? Pela unidade. E para que nos tornemos um, Efésios 4 diz que Ele deu de si mesmo. Você está entendendo isso? Você só pode encontrar verdade na oração sacerdotal e que você faz, e que depois você mesmo está disposto a sacrificar de si para derramar a sua natureza, para que a oração que você fez, exercendo o seu sacerdócio, se cumpra. A consequência do que nós estamos lendo é porque Jesus orou. Jesus foi lá e chegou diante do Pai e disse: é chegada a minha hora, então glorifica o teu nome. Aí ele vai orar e ele começa a orar então para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos guardados, mas para que isso tudo tenha um objetivo, e o objetivo é que nós sejamos um. Para quê? Para que o mundo creia que Ele nos enviou. Só que agora nós estamos diante de Efésios 4. E depois que Jesus orou, e em João 17, Ele foi à cruz. Antes dessa oração, Jesus tinha algum tempo de vida. Mas depois dessa oração, Ele caminha rumo à cruz. Alguns dizem que em João 17, Jesus está a uma semana da cruz. E sabe quantos dias nós estamos? Da sexta-feira da paixão a uma semana. Ou seja, o que você está disposto a orar hoje, pelo qual, nos próximos dias, você está disposto a entregar a sua vida e ver que da natureza que você tem, está sendo derramada para que outros vivam aquilo que você está orando? Você consegue entender? Junte as ideias. Você está conseguindo juntar as ideias? Jesus ora por algo que daqui a pouco é cobrado dele mesmo. Você orou por algo, agora nós estamos exigindo a matéria-prima para o que você orou acontecer. Nós vamos precisar da sua natureza. E só pode compartilhar natureza quem vive a vida da cruz, a vida crucificada. Porque para que fosse dado dele mesmo, aquilo que Paulo vai dizer, que o mesmo que desceu, é o que subiu. Do que Paulo estava falando? Da cruz, do sepultamento. Paulo estava falando dos 3 dias. E o que ele quer dizer?
é que para acontecer o que está em Efésios 11 em diante, ou seja, que é como o Senhor fará com que o seu povo ande como um só homem, é o sacrifício do seu Filho, porque só é possível ter uma igreja edificada, uma igreja que atingiu a varonilidade, uma igreja que atingiu a estatura do homem perfeito, uma igreja que alcançou a unidade da fé, se nós exercermos o nosso ministério para a edificação do corpo, sendo santos que foram aperfeiçoados por aqueles que Ele deu, para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. E de onde esses que Ele deu para isso, receberam isso? Dele mesmo. Ele repartiu de si mesmo. O que é necessário para que você tenha algo para repartir? É que a oração sacerdotal que você faz, você esteja disposto a pagar a conta dela, oferecendo a sua vida como sacrifício para que o que você orou se cumpra. Amém? Estamos diante do mesmo tema, em João 17 e em Efésios 4. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre os dois temas? É que um é antes da cruz e o outro é depois da cruz. Sabe por que alguns de nós não estamos vendo o sobrenatural de Deus? É porque as nossas orações só ficam antes da cruz. Quando chega a hora de custar o preço para que a matéria-prima do que oramos seja liberada por meio da natureza que está em nós, que temos recebido, nós recuamos, resistimos. Você está disposto? Você aceita ver o seu sacerdócio sendo efetivo? Saiba que isso vai custar a sua própria vida. Não para ser salvo, nós somos salvos pelo sacrifício dele, pelo derramar de sua graça que está sobre nós. Mas fomos salvos para boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela, de antemão, antes de tudo, antes da fundação do mundo. Mas nós só vamos andar nas obras para as quais Ele nos preparou, se nós estivermos dispostos a oferecermos a nossa vida para que o que oramos se cumpra. Volte ao verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos fazer um seminário intensivo aqui. Quantos foram os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores e os evangelistas que ele deu à igreja? Quantos foram? Uns. Foi um? Foram quantos? Uns. Tem como saber? Tem como contar? O que temos como saber é que foram alguns.
Quantos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres a igreja de Jesus, durante toda a sua existência na terra, terá? Não, isso nós já ultrapassamos. Já sabemos que são uns. Agora eu estou ensinando você a contar quantos são. Até que todos cheguemos. Então, quantos apóstolos a igreja de Jesus terá? Do dia em que o Espírito foi derramado até o dia final. Quantos forem necessários para que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós não sabemos quantos, mas nós já sabemos como contá-los. Próxima dica. O que determina quantos serão, se eu já sei agora, qual medida eles precisam preencher? É quantos forem necessário para que aquilo para o qual eles existem se cumpra. Então eu já sei o prazo de validade, a medida de preenchimento, e já sei a proporção que eles terão. Qual é a proporção? Quantos forem necessários para o cumprimento daquilo para o qual eles existem. Quantos apóstolos a igreja de Jesus terá até o fim? Quantos forem necessários para que os santos sejam aperfeiçoados, para que eles possam desempenhar a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Quantos profetas a igreja de Jesus terá? Quantos forem necessários para que os santos sejam aperfeiçoados, desenvolvam a obra do ministério e edifiquem o corpo de Cristo. Então você pode não saber o número, mas você já sabe como contar. Quantos são? Sem número. O que define o número deles é a necessidade do corpo e o cumprimento do propósito. Proporção, quantos são necessários. Medida, até que todos cheguemos. Amém? Já sabe contar quantos apóstolos tem na igreja de Jesus. Quantos profetas tem na igreja de Jesus. Olha que benção. Amém, irmãos? Então, qual que é o problema da igreja? É que Jesus orou por algo pelo qual ele teve disposição de entregar a sua vida. E quando ele entrega a sua vida, a consequência dele entregar a sua vida é que o organismo para o qual ele entrega a sua vida é a sua igreja. Mas para que a sua igreja seja a resposta da oração que ele fez, ele derrama da sua natureza. Então ele derrama alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para mestres. Para que ele faz isso? Para cumprir a oração que ele fez. Você está entendendo, irmãos? E o que é necessário para sermos resposta da oração de Jesus? Primeiro, é que estejamos sujeitos ao padrão de Jesus da edificação da igreja. E qual é o padrão de Jesus? É que só é possível ser se o que estamos edificando estiver sendo edificado com a natureza de Jesus. E pela natureza de Jesus, a edificação da igreja acontece por aquilo que ele deu. Porque o que ele deu, o que ele mesmo é. E o que ele é? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre.
O que Jesus deu a alguns para ser, é apenas uma manifestação, em partes, daquilo que Ele mesmo é. Porque a igreja não pode ser edificada por outra substância que não seja Ele mesmo. Leia o verso 10. O que diz no verso 10? Leia, irmão, alto. Para encher todas as coisas, porque Ele deu apóstolos para encher a sua igreja, porque Ele deu profetas para encher a sua igreja, porque Ele deu evangelistas para encher a sua igreja. A igreja não é o prédio que Ele está enchendo de pessoas, a igreja são as pessoas que Ele chamou para serem alcançadas pelo Evangelho e receberem da sua nova natureza que está nele, e a partir disso serem cheias dele mesmo, até que elas atinjam a mesma estatura, o mesmo padrão de Jesus Cristo. Para quê? Para que o mundo creia. Por que Ele desceu e subiu acima de todos os céus? Para encher. E para encher todas as coisas, o que Ele fez? Deu uns para apóstolos. E de quem Ele deu isso? De si mesmo. Então, esses que Ele deu de si mesmo, vão preencher os santos. Com o quê? Com Cristo mesmo. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Jesus Cristo, a pedra angular. Porque qual é o material que os apóstolos e profetas vão colocar dentro da edificação para preencher a igreja? Cristo. Para que Ele subiu e desceu? Para encher todas as coisas. E para que Ele deu os apóstolos? Para que as coisas sejam cheias. E o que os apóstolos, os profetas, eu não vou ficar falando nessa lista toda hora, para que esses ministros, eles vão aperfeiçoar os santos? Para encher os santos com a própria natureza de Jesus, que Ele deu neles mesmos. Então, qual é o primeiro ofício dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Orarem de maneira sacerdotal, para que a semelhança do Senhor que fez eles serem o que eles são, a partir da natureza que Ele derramou, como consequência da cruz, encontrem agora a sua via sacra, para que eles possam ver as suas orações de unidade cumpridas, como o seu Senhor, que teve que abrir mão da sua vida, para que a sua natureza fosse derramada. Os ministérios, para encher a igreja de Cristo, precisam ver a sua vida sendo derramada, porque a vida que eles têm, não é a vida mais que eles vivem em si mesmos, mas precisa ser a vida que eles vivem no Filho de Deus. Quantos estão entendendo isso? Para que servem os ministérios? Leia aí, verso 12, está escrito. Para que Ele deu de si mesmo apóstolos? Com vistas. Claudinei, para que foi que Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Com esse objetivo. Qual é o objetivo dele ter dado da natureza dele? Repartida em partes. A natureza de Jesus é tão completa, é tão plena, que ninguém pode carregar isso sozinho. Por isso Ele divide em
partes e chama uns para isso, outros para aquilo, outros, por quê? Porque nenhum homem é capaz de carregar tudo o que Jesus é, nele mesmo, sozinho, individualmente. Então só vai haver plenitude na edificação quando eles forem um. Quem está entendendo isso? Então para que, Claudinei, que ele deu isso? Repartiu de si mesmo, o que gerou 5 graças ministeriais, para que os santos sejam aperfeiçoados. E os santos aperfeiçoados, eles vão fazer o quê? Leia. Não. Fala aí. O que é serviço? O que é serviço, irmãos? Serviço é ministério. Então, para que ele deu os ministérios? Para que os santos aperfeiçoados cumpram o ministério. Pergunto: quem recebeu o ministério do Senhor? Os apóstolos? Os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres? Foram eles que receberam os ministérios? Não. Quem recebeu os ministérios foi a igreja. Quem é que faz a obra do ministério? Os santos. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres aperfeiçoam os santos para que eles façam a obra do ministério. E quando os santos estão aperfeiçoados e fazem a obra do ministério, o que acontece? Leia. A edificação do corpo de Cristo. Irmão, não tem jeito de edificar a igreja sem a obra do ministério. E não tem jeito, pastora Simara, de vermos a obra do ministério sem os santos serem aperfeiçoados. E não tem jeito dos santos serem aperfeiçoados sem a presença da natureza de Jesus. E a natureza de Jesus só pode ser presente, completa, se recebermos sobre nós o ministério completo de Jesus por meio das 5 graças ministeriais. Preste atenção, o ministério não foi dado aos homens apostólicos, proféticos e etc. O ministério foi dado à igreja. E os apóstolos, profetas, evangelistas, etc., servem a igreja para que a igreja seja aperfeiçoada em cada uma dessas graças. E a igreja, os santos, cumpram o ministério que receberam do Senhor. E ao fazerem isso, eles edificarão a igreja do Senhor. Até o quê? Leia. Leia, leia. Os ministérios vão trabalhar até o quê? Olhe para mim. Você acha que a igreja de Jesus chegou a isso? Então ela ainda precisa das graças ministeriais. Enquanto ela não tiver alcançado isso, Daniel, nós não podemos recuar em relação às graças. Pelo contrário, nós temos que buscá-las com avidez, com afinco. Por quê? Porque elas serão a natureza de Jesus preenchendo os santos. Você está entendendo? É como se uma parede estivesse sendo construída na edificação. Só que ela está oca. E ela precisa ser preenchida. Qual é o concreto de Deus? É a própria natureza de Jesus Cristo, irmão. Mas como as paredes podem ser preenchidas? Qual que é? Como é que é o nome, Gui, daquele caminhão? De concreto? Betoneira mesmo, chama?
Qual é a betoneira de Jesus, irmão? Apóstolos, profetas, eles são a betoneira de Jesus, cara. A betoneira, aquela mangueira, irmão, onde o concreto espiritual está trazendo solidez, está trazendo preenchimento à igreja. Nada contra os irmãos que não estão andando nessa revelação, mas se você não edifica a igreja debaixo dessa revelação, é parede oca. Porque eu escolhi fazer isso? Não, porque ele diz que para encher todas as coisas, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ah, mas isso foi para aquele tempo. Só se você me disser que tem uma igreja que já tem o pleno conhecimento do Filho de Deus. Por favor, me mostre onde isso está, que eu vou congregar lá hoje, não importa onde seja no mundo. Até porque esse texto está falando da igreja de Jesus e não de congregações locais. E ainda que fosse, não há nenhuma congregação local que alcançou a perfeita varonilidade. Quantos estão entendendo isso? Até o quê? Lê de novo. Lê de novo, por favor, irmão. O que significa isso? Por isso o A na sua Bíblia é craseado. O que significa unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus? O texto continua, leia. O que é a perfeita varonilidade? Presta atenção, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso é um termo antigo na Bíblia, não apareceu aqui pela primeira vez. Perfeita varonilidade é uma medida de estatura de amadurecimento. Amém? Você consegue entender isso? O que um homem maduro é? Alguém sem vaidades, sem interesse, que experimentou a plenificação interior. Um homem maduro não vai disputar a coxa do frango com o próprio filho que é criança. Ele cede a coxa para o filho. Por quê? Porque ele não é mais apegado às disputas de interesse, vaidades e gosto pessoal. O que o varão, a estatura do varão perfeito identifica? Um povo que consegue andar em unidade. Por quê? Porque eles não se veem mais em competição, em comparação, em disputa, porque essas coisas infantis foram deixadas para trás. Você está comigo? O que é um varão? A estatura de um varão é que só tem um lugar no carro. Quem atingiu a estatura de varão diz: vá você de carro, eu vou a pé. Só tem comida que dá para um. Ele diz: come você, eu fico com fome. Só sobrou um lugar de honra. Alguém vai ter que ficar em pé. Pode se sentar. Sabe, irmãos, se nós não tomarmos uma decisão urgente de amarmos inclusive aqueles que competem conosco e abrirmos mão da preferência da nossa vez para vê-los passar na frente, nós nunca veremos o motivo pelo qual Jesus deu a sua vida se cumprir. Algumas pessoas já... Hoje a gente tem uma estrutura um pouco diferente, mas quando lá atrás alguns irmãos,
a gente tinha uma vida mais, relacionamentos mais diretos entre todos os irmãos, muitos irmãos me questionavam por que eu fazia tanta coisa, me envolvia com tantas coisas, que iam servir outros ministérios, e às vezes até abrindo mão de coisas que trariam resultado para nós e ia trazer resultado para o outro. É por isso. É só por isso. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu acho legal, não é porque eu não sei que eu estava abrindo mão, eu sabia exatamente do que eu estava abrindo mão. Mas é que se eu não caminhar nesse nível de abnegação, a graça que recebi do Senhor não cumprirá o seu propósito. A primeira dimensão, irmãos, da maturidade chegando na congregação é o serviço humilde, sem expectativa. Algumas pessoas questionaram porque vez ou outra que a gente estava com o dinheiro do nosso caixa lá embaixo, a gente ofertou na vida de outra congregação, de outra igreja, de alguém que estava fazendo algum projeto. A gente pegou o irmão que estava começando um ministério na cidade da gente e ofertou algo que ia ajudar ele a começar o ministério, e aquilo ia fazer falta para a gente. A gente pegou algum utensílio que a gente tinha e doou. A gente não fez uma reunião que a gente ia fazer para ir lá estar com os irmãos. Por quê? Só por causa disso. A perfeita varonilidade. O que é a perfeita varonilidade? É o encargo que ele descreve antes: unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Você tem coragem de abrir mão de algo que é precioso para você, para servir algum irmão? Escute, maduro não é o que reparte o que não te faz falta. Maduro é o que reparte algo imprescindível para si. Porque repartir o que não faz falta, o meu filho Benjamim faz isso, irmão. Repartir a carta do baralho que está repetida, o meu filho Benjamim faz, e faz com alegria. Testificação de maturidade não é repartir o que custa, o que é importante e o que fará falta a você. Irmãos, eu quero congregar numa igreja que o irmão ia comprar um carro novo, e ao invés de ficar com o carro novo, ele continua com o velho e dá o novo para alguém. Que reforma a casa e mora numa mais simples, para deixar melhor para alguém. Eu sei que para alguns de vocês é difícil compartilhar até a carta repetida do baralho, mas saiba que isso é coisa de criança. Se você já consegue compartilhar repetida hoje, e antes nem isso conseguia, glória a Deus. Mas não se incomode com o padrão de Cristo que está sendo apresentado. E com licença, por favor, eu não posso respeitar as suas vaidades. Eu preciso pregar o Evangelho aqui. Eu não vim aqui para acariciar o ego, para massagear que você nem criança era e agora já consegue ser criança. Eu vim aqui para dizer para você: se torne um homem, se torne uma mulher madura, maduro em Cristo. Foi para isso que Ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Ele não nos deu isso, irmão, para a gente fazer conferências de poder. Ele não nos deu isso para a gente fazer ajuntamentos gostosos na presença de Deus. Ele nos fez o favor de derramar a sua natureza, para não sermos o que mais? Continua lendo. Para que não sejamos mais como meninos. E qual é o problema de ser menino que ele faz questão de adicionar aí? É que são levados, agitados de um lado para o outro. Que mais? O que é ser agitado aí? Ele escreve, ele mostra. É gente que é levado por vento de doutrina, que caminha debaixo do quê? Não da natureza de Jesus Cristo, pastor Isaías, mas pela astúcia dos homens. O que mais? Lê. Que induzem ao erro. Escute, olha aqui. Olha aqui para mim, eu já estou terminando. Viu? Estou falando um monte de coisa agora, rapidinho. Escute isso. Se você está num ambiente em que qualquer iniciativa de edificar o corpo, e não a igreja local, é refreada, tolhida, cerceada, abra os seus olhos, porque dentro desse texto, isso é ser levado por vento de doutrina, pela astúcia, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que é ser induzido ao erro aqui? É negar a unidade do corpo de Cristo. E como eu faço isso? Quando eu pego os irmãos e coloco os irmãos para serem operários do meu ministério. E eu posso estar dentro de um ambiente, de uma igreja incrível, que eu amo de todo o meu coração, mas se não há nenhuma expressão de serviço dessa congregação ao corpo, eu posso estar sendo induzido ao erro. Preste atenção, que ele não diz levado de um lado para o outro por todo o vento de heresias. Ele diz por todo vento de doutrina, não é de heresia não, irmão. Os homens que induzem aos erros são homens que conhecem a verdade, que têm habilidades doutrinárias, mas que fazem recortes de doutrinas verdadeiras para escravizar o povo de Deus a seu próprio serviço e ministério, e não a edificação do corpo de Cristo. Óbvio que se estamos numa casa, precisamos estar comprometidos para que aquilo que a casa recebe nos seja dado e aperfeiçoado sendo, cooperaremos com a igreja corpo. Amém, irmãos? Precisamos nos sujeitar aos processos, precisamos ser trabalhados, discipulados, precisamos crescer, precisamos entender o tipo de semente que somos. E para isso a casa ministerial é imprescindível. Mas o fim não é o ministério Tameon. O fim é a igreja de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Se estamos sendo induzidos a servir apenas a nós mesmos,
Fechemos esse lugar agora, saiamos correndo daqui. E para finalizar, agora vem a contraproposta disso. E na verdade essa é a mensagem que eu queria pregar. Verso 15, leia. Mas, conjunção adversativa. O que eu falei até aqui tem uma oposição. E o que é que opõe o que eu falei até aqui, que liga o que Jesus fez lá atrás e que deu os ministérios para isso? É o mas. Então, o mas do 15 liga o propósito do 11 e 12. E é a ferramenta, é a forma com a qual Jesus vai fazer com que o 13 e 14 sejam combatidos, superados. Como eu posso combater aquilo que faz com que sejamos meninos, levados de um lado para o outro com o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro? Mas, como eu posso lidar com isso? Mas, leia, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Qual é toda a junta? Os ministérios, que ele começou falando lá no 11. Toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O que é cada parte? Cada expressão da igreja em um lugar. Cada parte é cada congregação dos santos. Junta os ministérios, parte as congregações locais. Recebe isso no seu espírito, irmão. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero concluir. Presta atenção. O que opõe a edificação corrupta, corrompida e a cadeia escravizadora que não permite o amadurecimento dos santos, mas faz com que eles permaneçam crianças? Seguir a verdade em amor. Deixa eu dizer uma coisa para você e aqui eu termino. Não é suficiente seguir a verdade. E não é suficiente andar em amor. É necessário seguir a verdade em amor. Sabe o que tinha na igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2? Conservadorismo da verdade. Em Éfeso, eles seguiam a verdade, mas o que eles tinham perdido? O amor. Seguiram a verdade, mas deixaram o amor para trás. Quando você só segue a verdade, sabe o que você se torna? Um legalista religioso condenador. Porque você começa a colocar os outros sobre o seu padrão. Sabe o que você faz quando você só segue o amor, mas deixa a verdade? Você se torna libertino, licencioso, porque em nome do amor, você deixa a verdade para trás. O que os meninos gostariam de ter para sempre? Só o amor, sem a necessidade de conhecer a verdade. Por quê? Porque a verdade dirá o preço que o amor pagará.
Sem a verdade eu não sei o preço. Mas sem o amor eu não tenho coragem para pagar. Só com o amor eu tenho coragem. Mas o amor sem a verdade não me deixa claro qual é o preço a ser pago. Uma comunidade de fé que segue a verdade, mas deixa o amor, será uma comunidade de fariseus. Mas uma comunidade que segue o amor e deixa a verdade, será a comunidade de Romeu e Julieta, e que deixará a santidade ao Senhor. Eu estou chamando vocês, igreja, para juntos nós seguirmos a verdade em amor. Só a verdade, seremos rígidos demais. Só o amor, deixaremos a porta larga demais. Mas a porta da verdade é tão estreita que só pode permanecer nela quem anda com amor. Não só a verdade, mas também não só o amor. Verdade e amor é o que nós estamos seguindo. Quem é a verdade e o amor que devem ser seguidos? O cabeça, que é Cristo. Ele diz aqui, está escrito, não sou eu que estou falando, não é a resposta. Paulo já tinha dado no texto que nós estamos lendo. Cristo não é só a verdade, Ele é a verdade em amor. A minha oração, irmãos, e o meu convite para vocês é que sejamos batizados de uma disposição, um desejo, um comprometimento de, a partir de agora, de hoje, todos nós seguirmos a verdade, mas em amor. Nem o romantismo de Romeu e Julieta, mas nem a severidade do legalismo religioso. Muitos irmãos, desde a década de 40, 50, receberam revelação no mundo inteiro sobre o texto que nós estamos lendo aqui, irmãos. Desde a década de 40, mais ou menos, a compreensão dos 5 ministérios começou a tomar proporções, os ofícios começaram a ser restaurados, começaram a pipocar no mundo inteiro expressões de igreja orgânica, a igreja que se reunia nas casas, o sacerdócio de todos os santos, os dons espirituais, os crentes sendo treinados, a igreja crescendo. Mas sabe o que a maior parte dos ministérios de igrejas orgânicas, no que eles pecaram? É que eles se tornaram rígidos demais. Por quê? Seguindo a verdade, sem o amor. O Senhor está nos chamando, e eu falo isso com muito temor. Não adianta compreender Efésios 11, 12, para evitar 13 e 14, se a gente não estiver no 15 e no 16. Seguindo a verdade, em amor. Feche os seus olhos. Pai, eu oro nessa noite, junto com os meus irmãos, para que sejamos batizados de um compromisso irrevogável, como igreja local, parte do corpo de Cristo, como irmãos que fazem parte das juntas, de seguirmos a verdade em amor. Para que você seja visto em toda a terra.
E sabe por que nós oramos isso? Porque o nosso desejo é responder a oração que ele fez lá em 17. E enquanto isso não acontecer, irmãos, nós não descansaremos, porque esse foi o desejo sacerdotal do nosso Senhor. Sermos um, para que toda a terra veja o cabeça sobre o corpo. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amém. Eu quero desafiar você a essa semana. Ore por algum irmão de outro ministério. Mande uma mensagem para ele. Se você puder, visite a casa de algum irmão de outro ministério. Vá até ele, libere uma palavra, envie um texto das Escrituras, compartilhe uma oferta, dê um presente. Se você conhece algum pastor de alguma igreja local aqui na cidade, e você tiver acesso, ministre algo sobre a vida dele. Eu quero desafiar você, irmãos, a nós começarmos a manifestar aquilo que nós temos recebido com mais coragem, com mais ousadia, com mais intrepidez. Ah, mas tem pessoas que já falaram que nós somos uma seita. Não tem problema, deixa ele passar. Uma criança caminha a primeira milha, mas só um homem adulto caminha a segunda, a terceira. Já falaram que nós somos uma igreja, irmãos, satânica, mas nós vamos continuar amando, servindo, preparando o lugar na mesa para esses irmãos se sentarem. Nós não vamos desistir, porque o que nós recebemos foi a natureza de Jesus Cristo, não foi a natureza de Adão. Adão diria: se vocês pensam isso sobre nós, então sigam a vida de vocês, nós seguiremos a nossa. Mas nós não temos como seguir a nossa vida só na verdade, sem amor. Amém? Vamos encher a nossa cidade de fé e amor. Não vamos compactuar, irmão, desse espírito de competição. Sabe, não vamos compactuar com essas coisas, irmãos. Amém? Não vamos fazer parte de maledicência de outros crentes, de outros pastores. Não vamos aceitar na mesa da sua casa, Leandro. Não aceite que nenhum ministro de outra igreja seja difamado. Não aceite isso. Se há algo que nós temos que fazer, vamos até esse irmão, vamos interceder por ele, vamos orar para que os olhos dele se abram. Em nome de Jesus, irmãos. O que precisa ser tratado tem que ser tratado,
Mas isso não pode ser o que visita a mesa da comunhão de nossas casas. Quem visita a mesa da comunhão das nossas casas é o Senhor. É o Senhor. Amém? Estamos juntos? Se prepare, irmãos. Porque nós estamos em uma estação apostólica. E todas essas coisas que o Senhor está nos falando são ajustes finos para andarmos no poder, para realizar aquilo que Ele nos tem chamado, como igreja, como casa, que faz parte do seu propósito eterno, que é a nossa medida de comparação, a justa medida de cada parte, essa é a nossa, nesse tempo, e nós precisamos ser achados fiéis. Amém? Glória a Deus, pastorzão.